Olá pessoal, tudo bem? Nesta aula sobre serviços públicos, nós vamos falar um pouco mais sobre titularidade e sobre formas de prestação. Antes disso, eu gostaria de destacar o que são os elementos do serviço público. Uma boa parte da doutrina faz referência a esses elementos, mas quando a doutrina fala de elementos, na verdade está se referindo a critérios que servem para identificar um serviço público. Por exemplo, o elemento subjetivo ressalta que o serviço público é uma atividade estatal, ainda que a sua execução venha a ser delegada aos particulares. Então, o elemento subjetivo é um elemento que denota que a atividade de serviço público, rotulada como serviço público, é uma atividade de titularidade do Estado, da União, do Estado da Federação ou dos municípios. O elemento material costuma ser utilizado pela doutrina para destacar que o serviço público é relevante, muitas vezes até essencial ao atendimento das necessidades da população. O serviço público, pelo critério material, é uma atividade de essencialidade, de grande importância para a coletividade. Então, a ideia é que o serviço é público aqui, num sentido de serviço de interesse da coletividade. Tomem apenas cuidado, porque o elemento material sozinho não serve para definir um serviço público. Na verdade, existem particulares que desempenham atividades privadas que também são relevantes para a coletividade. E, além disso, como o serviço público é um serviço rotulado como tal por escolha do legislador, é bastante comum também que algumas atividades que ainda sejam chamadas de serviço público não sejam mais tão relevantes assim para a vida social. Então, o elemento material sozinho não pode ser usado para a definição. Em terceiro lugar, fala-se de um elemento formal, que valoriza o regime de direito administrativo que incide sobre essas atividades que nós denominamos serviços públicos. Então, o elemento formal é um critério que é utilizado para se afirmar que serviço público é aquela atividade estatal em um regime administrativo composto por poderes e sujeições e, portanto, um regime distinto das demais atividades que não são rotuladas como serviços públicos. Como eu disse, esses elementos nada mais são que critérios utilizados pela doutrina em geral para encontrar a definição de serviço público. Agora, na prática, nenhum desses elementos deve ser utilizado de maneira isolada. A definição de serviço público exige a conjunção de todos esses elementos, do elemento subjetivo, do material e do formal. Bom, feito esse esclarecimento inicial importante, vamos falar um pouco da titularidade e das formas de prestação. Notem, antes disso, que o legislador, diante de uma atividade qualquer, pode fazer inúmeras escolhas. Vamos pegar, por exemplo, a atividade de saúde para exemplificar o que eu estou dizendo. O legislador, diante da atividade de saúde, por exemplo, atividade de tratamento de doenças, atividades terapêuticas em geral, atividades de prevenção de enfermidades e assim por diante, ou atividades laboratoriais, não é? Várias atividades que compõem a saúde, o serviço de saúde, podem, de acordo com uma opção do legislador, ser rotuladas como atividade econômica aberta à concorrência, podem ser rotuladas como uma atividade econômica monopolizada pelo Estado, podem ser rotuladas como serviço público e atividade econômica ao mesmo tempo, ou podem ser rotuladas como serviço público sob titularidade exclusiva ou monopolizada do Estado. Então, notem bem, esqueçam o direito brasileiro, esqueçam a Constituição, pensem em termos mais genéricos. O que eu estou dizendo é que uma mesma atividade, saúde, cultura, esporte, educação, geração de energia, assim por diante, pode ser rotulada pelo Estado de diferentes maneiras diante do ordenamento jurídico. Em um certo país, o legislador pode entender que saúde é atividade econômica aberta à concorrência.
Em outro país, como no Brasil, o legislador pode entender que saúde é serviço público quando prestada pelo Estado, mas, ao mesmo tempo, a saúde pode ser objeto de atuação de particulares no mercado, que é a chamada saúde suplementar. Então, vejam, nós temos o SUS, que é a saúde como serviço público, mas, além disso, nós temos particulares que têm suas clínicas privadas, seus laboratórios privados, e aí a saúde, portanto, é atividade econômica. Então vejam, como eu disse em outra aula, que o serviço público é um rótulo que o legislador dá a determinadas atividades. Mas não necessariamente o que é serviço público aqui é serviço público nos Estados Unidos, é serviço público na Rússia, é serviço público na Alemanha. Uma mesma atividade pode ter diferentes naturezas jurídicas de acordo com o ordenamento. Então, do ponto de vista teórico abstrato, uma atividade pode ser atividade econômica aberta à concorrência, pode ser atividade econômica monopolizada pelo Estado, pode ser serviço público e, ao mesmo tempo, atividade econômica, aquilo que acontece com a saúde no Brasil e também com a educação no Brasil, quando prestada pelo Estado é serviço público e quando exercida pelos particulares é atividade econômica, e pode ser que uma determinada atividade seja retirada do mercado e colocada apenas no regime de serviço público. Por exemplo, geração de energia, em regra, é uma atividade considerada serviço público sob titularidade monopolizada do Estado. Tá bom? Então, essas são as possibilidades teóricas que todo legislador tem, não apenas aqui no Brasil, de maneira geral, tá certo? Vejam, daí nós podemos responder uma pergunta interessante. A atividade que é colocada sob o rótulo de serviço público é sempre uma atividade monopolizada? Tomem cuidado. Como eu disse para vocês, não necessariamente a atividade que é considerada serviço público é uma atividade que está apenas nas mãos do Estado. Por exemplo, saúde. Saúde pública é de titularidade do Estado. No entanto, há várias atividades de saúde que podem ser exercidas pelos particulares. Então, embora a saúde seja serviço público, não se trata de uma atividade completamente monopolizada pelo Estado. Então, vejam que as atividades de saúde são atividades simultaneamente abertas à ação dos agentes de mercado, como atividade econômica, portanto, e também são serviço público dentro do SUS, que é um sistema estatal. Isso se vê também na educação, isso se vê na cultura. Há vários campos, principalmente o dos serviços públicos sociais, em que o serviço público não constitui uma atividade monopolizada pelo Estado. Bom, apesar disso, o fato é que toda vez que nós falamos que há um serviço público, nós estamos querendo dizer que uma certa atividade é de titularidade do Estado, ainda que não seja monopolizada por ele. Então, aquela atividade chamada serviço público é uma atividade de titularidade do Estado, da União, do Estado ou do município, ainda que não seja monopolizada por esses entes políticos. Vejam, porém, que o fato de a atividade ser titularizada pelo ente político não significa que ela será obrigatoriamente prestada, exercida, executada, desempenhada por aquele ente político. Vejam o que diz o artigo 175 da Constituição. Incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. Então vejam, incumbe ao poder público diretamente pelos seus próprios entes ou sob regime de concessão ou permissão, ou seja, por meio de delegatários, por meio de pessoas que agem como delegatários do Estado, com base numa relação em regra contratual, o serviço poderá ser executado indiretamente. O Estado continua sendo o titular do serviço, mas na execução direta, o serviço é executado por delegatários, por entes diferentes do titular, com base em um contrato e, em algumas situações excepcionais, até mesmo com base em um ato de autorização de serviço público, por exemplo. Tá bom? Então, vamos pensar no seguinte, ensino público universitário. Não é? Ensino público universitário, muitas vezes, é desempenhado por autarquias, por pessoas jurídicas de direito público interno, criadas pelos estados da federação ou pela União. Então, aí nós temos prestação direta.
Agora, vamos pensar em serviços de energia elétrica. Muitas vezes, os serviços públicos de energia elétrica, ou melhor, de distribuição domiciliar de energia elétrica, são serviços de titularidade da União, mas que são executados por empresas privadas. Essas empresas privadas são delegatárias, então a delegatária é essa entidade, não é, que exerce o serviço em nome do Estado, com base em um contrato, podendo ser um contrato de concessão, um contrato de permissão ou outro tipo de ajuste, tá bom? Então, concessionárias, permissionárias, autorizatárias, são todas espécies de uma figura maior, que é a figura da delegatária. Então, delegar, não é, é o termo mais genérico para se dizer que o Estado transferiu a execução, vejam bem, transferiu a execução e não a titularidade daquele serviço para uma outra pessoa, não é? E uma outra pessoa que não faz parte da sua administração indireta, tá bom? Então, nessas situações em que se transfere a execução do serviço para uma outra pessoa que não faz parte da administração indireta do titular do serviço, nós vamos falar de prestação indireta. Vejam, como é que nós podemos fazer isso, né? Como é que nós podemos viabilizar a execução indireta? O ordenamento jurídico brasileiro oferece muitos instrumentos para que se possa viabilizar a execução indireta. O tipo mais comum de instrumento é o contratual. Então, para isso, nós temos, por exemplo, o contrato de concessão comum, o contrato de parceria público-privada, que tem duas modalidades: parceria público-privada administrativa, em que o Estado assume todo o custeio daquele serviço que foi delegado, ou parceria público-privada patrocinada, em que aquele serviço é custeado por tarifas pagas pelo usuário, ao mesmo tempo somadas a uma contraprestação do titular do serviço. Então vejam, nós temos a concessão comum, em que em regra o serviço é todo custeado pela tarifa, a PPP administrativa, que em regra o serviço é completamente custeado pelo titular, e a PPP patrocinada, em que em regra, não é, a contraprestação do titular se soma à tarifa paga pelo usuário. É também possível que se viabilize a prestação indireta por meio de contrato de permissão de serviço público. A Lei de Concessões, Lei 8987, deixa claro que a permissão de serviço público é um contrato precário, tá certo? Então, a permissionária de serviço público é nada mais, nada menos que uma entidade, em regra privada, contratada pelo Estado após uma licitação para prestar um serviço público. Também existe a possibilidade, mais rara, de se delegar serviço público por autorização administrativa. Isso é mais frequente para delegações de curto prazo ou para situações emergenciais. Então vamos pensar que lá num feriado haja muita demanda por serviço de transporte intermunicipal, então o Estado aí não vai fazer uma nova licitação para celebrar um contrato de concessão de 30 anos ou um contrato de permissão. O Estado pode praticar um ato de autorização para resolver aquele problema de demanda específica num determinado feriado pelo serviço de transporte. E existem também no ordenamento jurídico brasileiro vários outros ajustes de delegação, muitas vezes disfarçados, muitas vezes sem receber o nome, sem obedecer o regime jurídico das concessões. Vou dar um exemplo aqui, que para mim é bastante claro, que é o dos contratos de gestão que a administração pública firma com organizações sociais. Muitas vezes os contratos de gestão com organizações sociais são estudados no âmbito da política de fomento estatal ao terceiro setor. Mas se nós pensarmos, na verdade, por meio desses contratos de gestão, o Estado transfere completamente serviços públicos, como serviços públicos de saúde ou serviços culturais, não é? Serviços públicos culturais, como os de museus, para essas entidades, essas organizações sociais, que são entidades privadas do terceiro setor, e essas entidades passam a gerir todo aquele serviço recebendo a remuneração, em regra, do ente público. Então vejam que
esses ajustes, como os contratos de gestão com as organizações sociais, são claramente formas de delegação de serviços públicos, tá bom? Eu deixei aqui nesse último slide um quadro resumo bastante interessante para que se visualize, né, aquele cenário de possibilidades que eu dei ao início da aula. Então, nós podemos ter atividades que são rotuladas como serviços públicos e monopolizadas pelo Estado, ou seja, são atividades que recebem esse rótulo de serviço público e, ao mesmo tempo, são retiradas do mercado, não podem ser desempenhadas como atividade econômica. Nós temos, além disso, atividades que são rotuladas como serviço público e, ao mesmo tempo, são consideradas atividades econômicas quando prestadas pelos particulares, e nós temos as atividades econômicas em geral, que não são rotuladas como serviços públicos. Nesse caso, a regra é que os próprios particulares cuidem da atividade econômica, mas, como nós sabemos, a Constituição também permite que o Estado intervenha na economia, por exemplo, criando empresas estatais que desempenham aquela atividade econômica. Mas notem bem, essa empresa estatal que entra na economia com base no artigo 173 da Constituição para desempenhar atividade econômica não está naturalmente exercendo serviço público. Portanto, não confundam, tá bom? Não confundam. Para que nós falemos de serviço público, é preciso que o legislador tenha rotulado uma atividade como tal, ainda que o legislador não tenha jogado essa atividade como um monopólio ou a considerado um monopólio do Estado. Então é isso. Nas próximas aulas vamos falar mais um pouco desse regime dos serviços. Até lá!